O caso do fiscal assassinado aqui em Curitiba por denunciar um esquema de fraudes em postos de combustíveis. Um verdadeiro guerreiro. Isso aconteceu há 2 anos. Fabrício Machado da Silva foi morto a tiros na porta de casa. Um crime encomendado por quem se sentiu ameaçado com as denúncias que ele fazia. Olha só o quanto isso põe medo em quem gosta de falar a verdade, hein? Esse Fabrício aí, ele denunciava os postos que adulteravam combustíveis. Ele não tinha medo. Um anjo que infelizmente partiu. Ele só fez o bem. Esses donos de postos, não são todos, mas estes donos maus que adulteram combustíveis, que ficam ricos, muitas vezes milionários, enganando os outros, eram denunciados por este rapaz. Eu vou primeiro recapitular esse crime para você entender melhor. Depois eu vou te contar o que os mandantes do crime estão fazendo para tentar se safar. Põe na tela. O Tribunal de Justiça julga nesta tarde um recurso dos 4 réus acusados de assassinar Fabrício Machado da Silva, presidente da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis. Onildo Chaves de Córdova, que teria encomendado o crime. Jefferson Rocha da Silva, apontado como intermediador. Patrick Jurczizin Leandro, suposto atirador. E Matheus William Marcondes Guedes, que seria um ajudante, querem fugir do júri popular. Porque no júri popular ele sabe que as provas contra os 4 estão fartas, robustas. Nós temos provas testemunhais, nós temos provas periciais em aparelho telefônico, nós temos imagens de câmera de segurança, nós temos quebra de estações rádio base, nós temos um telefone apreendido dentro da carceragem, né? Dentro da carceragem onde estava o Patrick, em que nitidamente ele conversa com os outros acusados, inclusive fica nítido ali que quem mandou matar Fabrício foi Onildo Chaves Córdova. E o júri popular não costuma ser muito piedoso com esse tipo de crime, né, doutor? Veja, com a robustez das provas, nem deve ser. Fabrício foi assassinado no dia 23 de março de 2017. A investigação aponta que ele tinha descoberto um sistema de fraudes nas bombas de postos de gasolina. Alguém se sentiu incomodado e alguém achou que eliminar ele ia acabar com esse tipo de trabalho. O objetivo dele era combater fraudes, auxiliar as entidades, as instituições nesse sentido, né, para ajudar a população a ver o que acontece no dia a dia, entende, das fraudes, de estar tentando enganar o cidadão brasileiro em todos os sentidos, né. 2 dias depois da morte, a Operação Pane Seca fechou 9 postos em Curitiba. Destes, 3 eram de Onildo. Onildo foi preso, suspeito de ser o mandante do crime, mas hoje cumpre a pena com uma tornozeleira eletrônica em casa. Sabedor já que esses postos iriam ser autuados ou até mesmo lacrados, ele então decide esse intento criminoso, matar o Fabrício. Para isso, ele contrata, através do intermédio do Jefferson Gadeia, a pessoa de Patrick Leandro, conhecido como Diabo Loiro, né? Para ajudar o Patrick e ajudar os matadores, né? Ele contrata um detetive particular para esse detetive fornecer informações como o endereço, o dia a dia, a rotina do Fabrício. Pois bem, o Patrick, após ter acesso às informações, localização, onde que o Fabrício morava, enfim, o Patrick, ele pede ajuda a um amigo, né, chamado Matheus, né, Matheus Negueba, né, oferece a ele R$3.000, do qual ele havia sido prometido para o Patrick em cerca de 20 a 35 mil reais. Ele oferece R$3.000 e então ficam na casa no dia 23 de março, desde as 11 da manhã, desde cedo, rondando a casa do Fabrício, esperando que ele ali voltasse para casa. Até que no período noturno, o Fabrício vai até a sua residência. No momento que ele vai embicar na sua garagem, o Patrick choca o veículo atrás. Fabrício, pensando que se tratava apenas de um acidente, sai do veículo, momento em que o Patrick também sai, pega a arma de fogo e dá 3 tiros na cabeça dele, ceifando sua vida. Cada um com a sua tarefa nessa empreitada criminosa.
Patrick Leandro iria receber ao todo pouco mais de R$20 mil para assassinar Fabrício. No decorrer do inquérito, ele revelou para a polícia que gastou a primeira parcela de R$5 mil com drogas, prostitutas e motel. Esperamos que esses 4, quando forem remetidos ao júri popular, que os 4 sejam condenados. Por quê? Uma coisa é certa, eles podem pegar aí 10, 15, 20, 30 anos, né? Ah, nossa, ele vai pegar todo esse pano. Mas o Fabrício teve uma pena perpétua, que é a pena de morte. A filha do Fabrício teve uma pena perpétua, que ela não vai crescer sem o pai, né? A esposa, a mãe que teve que enterrar um filho, né? Então esperamos na justiça. Agora nós vamos conversar com o Lucas Rocha, porque ele está ao vivo para trazer mais informações sobre essa história. Pessoas foram presas, a justiça tem essa história na mão, e aí tem os advogados de defesa que chegam na justiça para tentar enrolar esse julgamento. É bem isso, Lucas Rocha? Querem tirá-los do júri popular, Passaia. É isso que acontece, eles estão com medo do júri popular, porque sabem que a sociedade seria implacável em um caso como esse, e por isso estão tentando fugir desse júri popular. Os 4 acusados de assassinar um pai de família que lutava pela correção dos postos de gasolina em todo o estado do Paraná. O Fabrício Machado da Silva, que deixou uma filha lindíssima para trás, coitadinha, com apenas 2 anos de idade, quando ele morreu, hoje em dia com 4 anos de idade. Ele estava com amigos, jogou bola naquela quinta-feira à noite, tomou alguma cerveja, depois foi para casa e aí foi assassinado. Assassinado na frente de casa. Uma das primeiras pessoas a ver tudo isso, ver o corpo do Fabrício estendido no chão, foi a própria esposa. Só que aí, Passaia, tem muito problema. Porque é o seguinte, o seu Onildo Chaves de Córdova II foi o mandante, teoricamente é apontado como o mandante deste crime. Mas como é que ele sabia que essa operação Paniseca estava para sair? Porque era isso que o Fabrício estava fazendo. Estava ajudando policiais civis, com equipes de televisão também. Eles estavam montando a Operação Paniseca, que fechou 9 postos de gasolina no estado do Paraná. Como é que o Onildo tinha essa informação? De onde saiu essa informação? A Secretaria de Segurança Pública, preocupada com isso, fez algumas mudanças no DIEP, pessoas saíram, alguns delegados, que inclusive eram amigos de Fabrício, saíram também do DIEP, porque essa informação foi levada para os donos de postos de gasolina. E é isso que preocupa os assistentes de acusação, é o que preocupa o Ministério Público. Temos 4 pessoas acusadas, mas muito mais pessoas que podem ter participado desse crime de fato. Quem, à primeira vista, e é o que está apontando a investigação do Ministério Público, mandou matar foi o Onildo Chaves de Córdova II, dono de 3 postos de gasolina que foram fechados pela Operação Paniseca, com envolvimento em outros postos que também foram fechados, e ele no passado já tinha um posto de gasolina fechado numa operação muito parecida com essa. Pois bem, ele foi lá, entrou em contato com o Jefferson Rocha da Silva. A gente tem uma tela, eu queria mostrar para vocês, se a produção puder colocar, que divide bem a tarefa de cada um. Então vocês podem observar aí, Passaia. O Jefferson Rocha da Silva, ele aderiu ao plano, foi lá e trouxe o assassino para a presença de Onildo Chaves de Córdova II. O assassino seria o suposto autor do crime, Patrick Leandro. A investigação apontou em uma quebra de sigilo telefônico que Patrick Leandro esteve diversas vezes no posto de gasolina de Onildo, no posto em que ele trabalhava. E também mostrou, e numa próxima tela, a produção já pode mostrar para a gente também, trechos de conversas telefônicas através do WhatsApp. O Ministério Público e a perícia conseguiram recuperar essas conversas que tinham sido apagadas. E olha só o detalhe, Patrick Leandro estava preso. E quando ele saiu
para ir a uma audiência, o promotor, que era responsável também por esta audiência, pediu que o COP fosse lá na cela dele fazer um bate-grade. Encontraram este celular, fizeram a recuperação de algumas conversas através do WhatsApp do Patrick Leandro conversando com o Jefferson Rocha da Silva, querendo cobrar do Onildo, que seria o mandante do crime, apontado, acusado como mandante do crime, queria que ele pagasse um bom advogado para ele, porque é ele o dono do posto, ele se refere como dono do posto, que tem que pagar essa custa. Enfim, o Matheus Negueba, Matheus William Marcondes Guedes também foi preso porque seria o motorista. E um detalhe interessante que nós descobrimos hoje, conversando com os assistentes de acusação deste caso, Passaia. Um detetive particular foi contratado por Onildo para investigar a vida de Fabrício, para descobrir o que ele fazia da vida, qual que era a rotina dele. Portanto, o detetive particular Ari Rodrigues Oligione deu todo o dossiê para o Onildo de qual era a rotina de Fabrício, que horas ele ia chegar em casa naquela quinta-feira, qual que era a rotina dele. E o Ari não fez isso sozinho. Um detetive particular que teve ajuda de um policial militar, Lucas Oliveira Venceslau, um policial militar que deu informações para o detetive particular que municiou o suposto mandante do crime com estas informações. O delegado Cássio Conceição descobriu tudo isso e estes dois respondem por corrupção ativa e passiva. Ou seja, muita gente envolvida no caso da morte do Fabrício Machado da Silva, que deixou uma família em luto e até hoje pedindo justiça. E o que mais revolta eles, Passaia, eu queria te devolver com essa bola, o que mais revolta eles é que o Onildo, o suposto mandante do crime, acusado como mandante, está em casa com tornozeleira eletrônica. Infelizmente, no Brasil, quem tem dinheiro consegue essas benesses da lei. Como pode, hein? Um cara que tá na cara com todas as investigações que tem culpa no cartório, fica respondendo em casa. Se ele está com uma tornozeleira, porque a justiça já observou que ele tem culpa no cartório, mas está em casa, respondendo lá. Homem perigoso, que deveria estar atrás das grades desde já.